Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma ferramenta que é uma espécie de gira-jig, né? Para se fazer algumas peças aí redondas, alguns anéis redondos, né? Que pode ser ferro redondo, quadrado e até alguma barra chata aí de 1/8, vamos dizer assim, por até 1 polegada, talvez a gente consiga virar, dobrar nele aqui. E eu vou utilizar mais para curvar ferro de construção 4,2, que eu vou fazer aqui vários suportes para PET, que é um suporte que eu tenho aí no canal, que eu tenho aqui algumas encomendas e eu vou precisar fazer bastante. E os primeiros que eu fiz na mão, mas demora muito para se fazer. Então eu vou fazer essa ferramenta aqui para facilitar. E para fazer essa ferramenta aí, basicamente eu vou usar essas peças aqui. Esse material aqui. O material principal aqui, ó, é cano galvanizado de água. Isso aqui quase não se usa mais, todo mundo tá tirando, então tem bastante lá no ferro velho. Esse interno aqui é um tubo de 1 polegada, é um tubo de 3/4, né? E esse que vai por fora aqui, ó, é um tubo de 1 polegada. Eu cortei esse aqui com 30 e esse aqui com 15. Então vai duas de cada aqui para fazer a peça. Isso aqui é uma viga G, né? Também conhecido como terça, essa utilizada aí para fazer barracões. Esse material aqui é tudo sucata. Eu vou utilizar também uma viga U aqui de 2 polegadas, chapa 14. E um metalão aqui, 30-30 aí, que já vai fazer parte do jig propriamente dito. Mais algumas coisas aí. Vai usar mais algum materialzinho aqui, mas ao longo do vídeo eu vou mostrando para vocês. Isso daqui eu vou montar aqui em cima, ó, mais ou menos dessa forma. O tamanho desse cano ainda não está definido. Depois eu vou colocar aqui uma manivela e aí a gente vai montar o jig aqui na ponta. Esse jig vai ser substituível, né? Vou colocar aqui a medida que eu quiser. Aí eu vou girando lá e ele vai dando a forma aqui dos anéis aí que eu vou precisar. Esse anel vai sair na forma de aspiral e depois eu corto ele no tamanho definido aí. Mas depois eu vou mostrar o passo a passo aí para vocês. Agora eu vou soldar aqui e começar a montar aí o nosso vira-jig. Bem, pessoal, agora eu já soldei as buchas aqui. Só uma observação, pessoal, se quiser pôr um rolamento aqui fica melhor ainda, tá? Utilizando aqueles mancais agrícolas lá, fica muito bom. Mas não tem tanta necessidade, a menos que você vai fazer uma peça muito pesada. Soldei as buchas. Na hora de soldar a bucha eu coloquei uma chapinha aqui embaixo, pessoal, para que ela não fique encostada aqui. Que essa peça aqui depois vai girar junto com o tubo, senão ela vai ficar esfregando aqui na base. E já coloquei aqui também uma viga U desse jeito aí, ó. E aí é o seguinte, essa viga U, dependendo aqui, eu vou cortar o tamanho dela. Esse tamanho ainda não foi definido, vamos dizer assim. Agora eu vou pegar esse eixo aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu cortei aqui um pedaço do metalão 30-30, que aqui é onde que a gente vai montar o jig aí para dar a dimensão certa aqui no nosso círculo. Aí, aqui na ponta, ó, para que ele não gire aqui quando a gente girar a manivela aqui atrás, a gente vai montar aqui um dispositivo para que ele não gire. Aí eu peguei aqui uns ferrinhos de 1/4, tá? E vou colocar aqui, ó. Um aqui, outro aqui embaixo. Isso aqui, o metalão eu cortei com 70 e os ferrinhos eu cortei com 80 milímetros. Vamos encaixar o outro aqui. E mais um aqui. Note que ele ficou, ó, bem justinho. A gente vai colocar ele justo mesmo. E depois, se preciso, nós damos aí uma aliviada na pressão aí, utilizando a lixadeira. Se for preciso, a gente dá uma lixada no ferro redondo até que ele entre aí com uma certa facilidade. E depois, se for preciso, a gente coloca um parafuso aqui, ó, para apertar aí o nosso jig. Agora,
eu deixei dessa forma aqui. Vou dar um pontinho de solda aqui desse lado, né? Deixa eu dar uma melhorada aí. Então ficou assim. Agora eu vou dar um ponto de solda aqui no ferro redondo no tubo, nos 4 aqui desse lado e também nos 4 aqui desse lado. Aí eu tiro a peça e dou uma solda também no ferro redondo aqui, vamos dizer, no tubo, dou uma boa reforçada. Aí a gente vai colocar ele ali e esse jig vai sair e encaixar aqui com jigs do tamanho diferente. Vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês. Bem, pessoal, agora eu já realizei mais alguns passos aqui na construção da nossa ferramenta. Uma delas foi terminar aqui o encaixe, né? Da onde vai ser colocado o jig aí, né? Já soldei, dei apenas uns pingos, tá? Não soldei de fora a fora para não entortar muito e passei a lixadeira. E já ficou encaixando certinho. Já comecei aqui a realizar aqui uma peça aqui que vai servir de stop, né? Para que ela impeça aqui que o material que vai ser dobrado aí gire junto com a ferramenta. E já comecei a preparar também, deixa eu pegar aqui, uma manivela, né, que a gente vai pôr ali. Eu peguei um ferro chato, soldei aqui um ferro 3/8. Peguei um cabo de vassoura, né, pessoal? Furei ele aí no centro com uma broca de 10 milímetros. E coloquei ele aqui, ó. Coloquei uma arruela aqui, ó. E até encontrei um tubinho aqui que se encaixa aqui perfeitamente sobre o cabo de vassoura aí, ó. E esse aqui é aqueles tubos de armação de piscina, aquelas piscinas de plástico lá. E eu peguei uma arruela e coloquei aqui. Peguei uma outra arruela, cortei ela, a borda dela para deixar ela com a aba mais estreita. Vou passar no esmeril aqui, depois eu vou soldar ela aqui, ó, para que o manípulo aqui não saia, né? Tá um pouquinho preso, mas com o tempo tá uma poeira aqui dentro. Com o tempo ele se desgasta. Essa peça aqui que eu vou fazer aqui, ela vai ter regulagem, né? Que já que o jig aqui vai variar muito de tamanho de um para o outro. Então eu vou fazer mais uma etapa aí. E já volto para mostrar para vocês. Bem, pessoal, então a nossa máquina vira jig ficou pronta aí, ó. E ficou dessa forma aí. Eu coloquei aqui um cavaletinho para que a mão da gente não bata ali na bancada na hora de girar aqui. Coloquei também aqui tipo um stop para segurar aqui o material a ser dobrado, para evitar que ele gire junto com a máquina. E ele tem uma regulagem aqui, né, que sobe e desce. A nossa manivela ficou pronta, né? Aqui eu coloquei alguns reforços na bucha. Já travei. Fiz um furinho aqui, ó, para gotejar um óleo aí de vez em quando. Já temos um jig pronto. Aqui tem uma regulagem, né? Aqui é o jig maior. E fica dessa forma aí. E agora eu vou curvar uma peça aí para que vocês vejam. Que é esse vergalhão aqui, ferro 4,2. E eu fiz algumas marquinhas aqui, ó, já no perímetro aí do diâmetro que eu quero, né, da peça que eu quero. E já tem um jig pronto aqui, ó. Nesse vídeo eu não vou falar para vocês aí como eu fiz o jig, mas eu tenho um vídeo aí explicando aí como é que foi feito esse jig. Caso você queira ver, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link aí para que você possa acessar. Então, vamos curvar aí a nossa peça. Eu fiz uma curvinha aqui que é um L, que é tipo onde que ela vai pegar aqui, ó. Fiz um furo no jig.
E agora vamos curvar aí. Com cuidado para não apagar as marcas que eu fiz aqui, né? No vergalhão. Vai virando uma espécie de mola aí. Aí está, note que agora eu vou soltar um pouco, ela vai dar uma aumentada no diâmetro, porque ela ficou a função de mola, né? Na hora de dobrar lá, é bom nunca passar nos 90 graus, porque senão acontece o que aconteceu aqui, ó. Fica meio difícil de sair, mas saiu. E ficou dessa forma aí. E as marcas, ó, não ficaram todas na mesma linha, né? Então agora eu vou cortando aqui. A hora que eu abrir um pouquinho e pontear, ela vai dar o diâmetro que eu quero. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí daquele joinha e de se inscrever em nosso canal. Então por enquanto é só, e até a próxima.